boa noite a todos. Então a gente vai falar um pouquinho da escola inicialmente. A nossa escola, ela foi fundada em 2006, né? E desde lá a gente vem ministrando aulas, fazendo cursos, palestras. Hoje nós temos uma nova atividade nos sábados pela manhã, né, que é uma atividade de pesquisa para quem quiser melhorar a sua cognição, a sua racionalidade, a sua lucidez, fazer pesquisa e aprender um pouquinho mais sobre vários assuntos. Então nós temos debates inicialmente, né, e posteriormente aquele que estiver interessado, que quiser vir aqui no sábado de manhã, pode começar a aprender a escrever, a pesquisar e escrever, né? A nossa escola também disponibiliza laboratórios teórico-práticos. O que é o carro-chefe da escola é o laboratório de autopesquisa, né? Este laboratório, ele acontece todas as quartas-feiras, né? Ele é permanente na escola e então as pessoas têm a oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor, né? Se autopesquisar e, através dessa autopesquisa, ter uma melhor lucidez multidimensional. Reeducar-se, né? E aprender através de suas múltiplas inteligências, de seus atributos, né? A se conhecer um pouquinho melhor para poder se manifestar melhor nessa dimensão e na outra dimensão e ter, digamos assim, uma melhor compreensão de quem ela é, né? Esse é o nosso laboratório prioritário aqui na EAC. Eu queria também saber, assim, para mim tudo é novidade, né? Realmente, eu queria saber se tem algum envolvimento com uma religiosidade, nada? Não. A escola é aberta a qualquer um, mas não tem. O nosso paradigma engloba tudo. Sim, mas o nosso paradigma aqui, ele é científico. A gente tem um lema, né, que diz assim, ó, não acredite nada no que eu estou falando aqui, no que é dito aqui. Tenha as suas experiências. É o princípio da descrença. Certo? Então, seja bem-vindo à escola. O tema de hoje, que vai ser abordado aqui, é o autoconvívio na prática. Eu acho que é um tema importante para qualquer pessoa que queira se conhecer um pouquinho melhor. Que autoconviver não é fácil. A gente vai iniciar definindo o que é autoconvívio, tá? Ali nós colocamos que o autoconvívio é um processo de interação da consciência com ela mesma. Então é um processo de autoconhecimento da consciência, né? Na busca do entendimento mais profundo da sua natureza holossomática, multidimensional, pluriexistencial, bioenergética, objetivando alcançar maior lucidez da sua realidade intraconsciencial. Estes tópicos aqui, nós vamos, à medida que a gente vai encaminhando a palestra, a gente vai trabalhar com eles e vamos explicitá-los, tá? Então, o que é autoconviver? O que vocês têm ideia do que é autoconviver? Se relacionar bem consigo mesmo? Sim, com certeza. Se relacionar. É o nosso dia a dia, né? Sim. Nós temos que autoconviver conosco todos os dias. Não tem outra. Atualmente não tem outra. Se a gente quer conviver, por exemplo, nós convivemos diariamente com muitas pessoas, temos interrelações de todos os tipos, com a nossa família, com os nossos amigos, né? E para essas interrelações se tornarem relações positivas, relações que não criem conflito, né? Nós precisamos nos autoconhecer melhor.
Porque a partir do autoconhecimento, de como nós somos, de como nós nos manifestamos, nós poderemos ter uma consciência daquilo que a gente é e ter um melhor conhecimento de como atuar com as pessoas, de como atuar com a gente e como atuar com as pessoas, como trocar, fazer trocas saudáveis com as pessoas, né? E não criar conflitos. Isso é o que mais acontece na nossa sociedade, né? Então, se a gente quer ter uma autoconvivência sadia, né, nós precisamos nos conhecer. Conhecer quais são as nossas qualidades, quais são os nossos valores, quais são as nossas emoções, né? Quem nunca sentiu mágoa? Quem nunca sentiu inveja? Quem nunca sentiu ódio? E esses sentimentos a gente pode depurá-los, a gente pode trabalhá-los para que eles minimizem, para que eles não se manifestem no nosso convívio diário, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Vamos exemplificar o que a gente está querendo dizer. Quando a gente tem uma reunião, por exemplo, essas reuniões de condomínio ou qualquer outro tipo de reunião, a gente se manifesta, a gente dá a nossa opinião e muitas vezes esse parecer não é bem-vindo, né? Aí, como são consciências diferentes umas das outras, têm características completamente diferentes, umas pensam de uma forma, outras pensam de outra, vai haver algum conflito ali, né? Vai haver algum desentendimento. E às vezes aquilo que a gente gostaria de colocar, a gente não coloca. Por medo ou por falta de coragem, às vezes, né? Então, sai dali desconfortável. Aí a gente se sente autoculpa, porque poderia ter se manifestado de outra forma. Então a gente se sente como se não tivesse realmente contribuído para a reunião, né? E esse tipo de comportamento a gente pode mudar. Se a gente se conhecer, se a gente tiver consciência das nossas qualidades, de como a gente atua perante o outro, com certeza isso não iria acontecer, né? Isso ou iria acontecer de uma forma mais agradável, sem causar tanto dano a nós mesmos, né? Então, a gente sabe que nós somos consciências, somos pessoas muito singulares, muito complexas. Cada um é diferente do outro. Por quê? A gente já viveu muitas e muitas vidas, tivemos muitas experiências, né? A gente já brigou muito, a gente já se decepcionou muito, a gente também teve muita alegria durante essas várias vidas que a gente teve, né? A gente já criou muito inimigo, já criou muito amigo, né? Enfim, todo esse cabedal de conhecimentos e de vivências que a gente tem, a gente traz com a gente, né? Isso tudo está expresso na nossa paragenética, né? Tudo isso que nós trazemos de outras vidas e mesmo as experiências que a gente já teve nesta vida atual, tudo se encontra na nossa paragenética. Tudo vai para a nossa paragenética, porque a nossa paragenética contém todas as heranças da consciência. Como a genética é a herança que a gente traz dos nossos pais, a paragenética é a herança que a gente traz da gente mesmo. Todas essas emoções, todos esses comportamentos que a gente já teve, tudo isso interfere na nossa relação com a gente mesmo e com os demais, né? E agora, se a gente quer viver bem com a gente e quer ter uma relação saudável com o outro, vamos procurar nos conhecer, então. Vamos procurar saber como é que a gente se comporta. Porque a maioria das pessoas não sabe, não se conhece. Porque a gente veio a esta vida
para nos interrelacionarmos. E dentro destas relações, nós temos uma meta prioritária, que é assistir aos demais. Esta meta, ela faz parte da nossa proexis, da nossa programação existencial. Todos nós temos uma proexis, né? E todas as consciências têm. E, vamos dizer, a base dessa proexis é a assistência. A assistência que a gente faz aos outros. E se a gente quiser, digamos assim, melhorar esta assistência, trazer uma assistência, trazer um convívio saudável, porque um convívio saudável, ele traz uma interação benéfica, construtiva, né? E como a gente pode autoconviver de forma harmoniosa e equilibrada, né? Nos conhecendo, conhecendo como é que a gente atua, conhecendo qual é o nosso comportamento mediante determinado contexto, né? E porque a gente convive o tempo todo com os vizinhos, com as pessoas de nossas relações, com os nossos familiares, com as pessoas que passam. E convive também com os animaizinhos, com as plantas, né? A gente tem essa inter-relação. E como é que a gente vai viver bem neste meio, né, com todos esses convívios diários, se a gente não sabe como atuar, ou atua de forma não muito positiva, né? Nós não convivemos apenas com o intrafísico aqui, a gente também convive com consciências que chamamos de consciex, que são as consciências extrafísicas, que querendo ou não, a gente pensa, às vezes a gente pensa que está sozinho em ambientes, né? Não estamos, não. As consciex, que são essas consciências que estão em outros planos, em outras dimensões, elas estão presentes e fazem parte da convivência diária que nós temos. Elas podem se manifestar de forma positiva, né? Nos auxiliando, que são os amparadores. Os amparadores são consciex que se manifestam para nos auxiliar, para nos ajudar, ou consciências patológicas, que são os assediadores, que também estão presentes, que vão influenciar a nossa autoconvivência. Então, assim, nós estamos aqui nessa dimensão, todos nós nos enxergamos, né? E as pessoas que já morreram, que já dessomaram, elas transitam em outra dimensão, que é a dimensão extrafísica, tá? Nessa dimensão existem consciências positivas, que são os amparadores, que são aquelas consciências amigas que querem nos ajudar, que querem nos levar auxílio. E tem aquelas consciências patológicas, que são doentias. Então, essas consciências, elas também se manifestam. Vai depender nosso padrão de pensamento. Tá? Se ele for positivo, vamos atrair consciências, vamos evocar, vamos afinizar com consciências positivas. Se nós pensamos negativamente, ou de forma patológica, doentia, nós vamos afinizar, vamos ter... evocar, elas vão se aproximar consciências negativas, essas consciências patológicas. Se eu quero me conhecer, se eu quero melhorar a minha convivência, a minha autoconvivência, para poder melhorar a autoconvivência com os demais e poder assisti-los, né, existe uma ferramenta importante que é o carro-chefe aqui da escola, que é a autopesquisa, né? Então, a consciência que quer realmente se autoconhecer, que gostaria de se entender melhor, de melhorar, minimizar as suas dificuldades, né, os seus traços mais fardos, aqueles traumas, aqueles ressentimentos, aqueles medos que a consciência tem, né? Então, a autopesquisa é uma ferramenta ideal para isso. Tá? Aqui na escola, a pessoa interessada vai ter oportunidade de, à medida que ela
for avançando, se conhecendo e melhorando o seu autoconvívio. Ali nós temos, ali eu coloquei, ó, o autoconviver, né? A autopesquisa e o autopensene. Um dos pontos básicos, né, para a gente se conhecer melhor é iniciar o autoentendimento do autopensene. O que é um pensene? O que é um pensene? São os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos. O pensene é uma unidade, né, indissociável, manifesta pela consciência, que contém 3 elementos básicos, que são o pen, que é do pensamento, o sen, que é o sentimento, a emoção, e o n, que é a energia que é emitida no momento que eu pensenizo. Tá? E tem, em cada pensene, eu tenho uma ação correspondente. Né? Então, assim, quando a gente pensa, quando a gente tem uma ideia, a gente está tendo aquela ideia, pensamento, no mesmo instante eu estou sentindo uma emoção, né? E ao mesmo tempo estou enviando, está repercutindo uma energia, está saindo uma energia. Né? Então, o que é o autopensene? O autopensene é um pensene que tem todas as características da consciência que manifestou esse pensene. Tá? Então, toda vez que eu pensenizar, que eu pensar alguma coisa, eu estarei transmitindo uma ideia, sentindo alguma coisa, sentindo uma emoção e, ao mesmo tempo repercute uma energia no entorno. Então, a todo momento, a gente está emitindo pensamentos. Né? Esses pensamentos, eles criam à nossa volta um holopensene. Eles são, a todo momento eu envio pensamentos. Estou pensando, o dia todo eu estou pensando. Né? Eu não paro de pensar durante o dia. Todo dia eu estou pensando. E esses pensenes que eu transmito, eles criam ao meu redor, na minha energosfera, como a gente chama, um holopensene. Característico é o conjunto de pensamentos que eu estou emitindo. É um holopensene característico daquela consciência. Esse holopensene, ele se manifesta em todos os lugares onde a gente vai. Por quê? Em todos os lugares existem pessoas pensando. Tá? Certo? Aqui na escola, por exemplo, nós temos um holopensene. Que tipo de holopensene seria este? É um holopensene positivo, um holopensene que tem como prioridade ensinar. É um holopensene positivo. Já em outros lugares, por exemplo, num hospital, qual é o holopensene que predomina ali? É um holopensene? Como? Da assistência médica. Sim, mas ali estão pessoas doentes. E as pessoas que estão doentes, em geral, elas não estão pensando que estão com uma dor, que estão com um problema. Então, esses são pensenes patológicos. Então, existem médicos, existem pessoas que auxiliam lá. Mas, em geral, o holopensene daquele ambiente, ele é patológico. Porque existem muito mais pessoas que pensam de forma negativa. Estão pensando que estão mal, que estão com dor, muitos deles vão fazer cirurgia e o que vai acontecer nessa cirurgia, pensam negativo, não pensam que as coisas vão acontecer de forma a tudo melhorar. Então, dentro de hospitais, o holopensene, ele não é muito bom, né? Ele é negativo. Então, tem que dividir esse pensene de dentro do hospital entre passivo e ativo. Na verdade, os médicos, eles têm pensenes positivos. Então, ajudam a limpar o ambiente. Como a quantidade é maior quantidade. Exato. Como a quantidade é maior de pessoas doentes do que de médicos,
a maioria dos pensênios, né? Já numa biblioteca, onde as pessoas vão ler, vão estudar, lá os pensamentos são positivos. Né? Por exemplo, numa faculdade, numa escola, já é um outro tipo, já é... Com certeza. Embora existam outros pensênios relacionados a outras, digamos assim, a outras atividades e coisas assim, mas lá o pensênio que predomina é o de estudo, é o de aprender, é o de informar, exato. Isso que é importante, por isso que é importante a gente auto-pesquisar os nossos pensênios. O ideal seria que a gente soubesse o que a gente está pensando a cada momento do dia, para poder melhorar esses pensamentos, porque à medida que tu melhoras esses pensamentos, tu está refletindo esses pensamentos no teu entorno, está melhorando o ambiente. Aonde tu passa, se tu tens pensamentos, bons pensamentos que levem a favorecer as pessoas, esses pensamentos eles vão refletir no entorno, em ti e no entorno. E por isso que é importante saber o que a gente pensa durante todo o dia. Porque a maioria das pessoas não sabem. A maioria descarregam pensamentos a todo momento, estão pensando coisas absurdas, muita coisa desnecessária, muito desequilíbrio. Entende? Por isso que é interessante, para a gente se autoconhecer, poder conviver com a gente bem, precisamos ter noção do que pensamos. O que a gente pensa? Né? Por que isso aí é importante? Porque ter pensamentos rígidos, pensamentos saudáveis, tá? Reflete nos demais. Onde passar, qual é o... Quando a gente entra, por exemplo, o senhor entrou aqui agora, na escola. Que tipo de pensamento o senhor teve quando entrou aqui? O senhor colaborou para a saúde holopensênica do local? Ou o senhor colaborou para a entropia do local com pensamentos patológicos? De certa vez não foram pensamentos patológicos. Com certeza. Por isso que é importante a gente conhecer, né, analisar e pesquisar aquilo que a gente pensa. Existe uma técnica que a gente pode usar, né, para quem quiser e se interesse, de saber o que está pensando durante o dia, né, que é escrever no papel, né, numa folha em branca, tudo aquilo que pensanizou no dia. Aí faz isso durante vários dias, 1 mês, 2 meses, e depois retoma e analisa o que pensou durante o dia. Resolvido? Não é resolvido. Tudo que pensar durante um dia, tá? Aí chega de noite, vai escrevendo à medida que vai passando o dia, porque senão não vai lembrar de tudo aquilo que pensou no dia. Vai fazendo os pensamentos. Vai escrevendo. Escreve isso durante um mês. Todo dia escrevendo o que pensou durante o dia. Aí retoma, tá? Para verificar o que realmente pensou durante todo. Se foram pensamentos bons, o que é que pensou, o que prevaleceu ali, né? Aí vamos ter uma ideia daquilo que a gente pensa durante o dia. Exatamente, da qualidade. Da utilidade. E da utilidade. Utilidade evolutiva, porque às vezes nós pensamos exatamente o que nós não queríamos, que é pior. Exatamente. A lucidez pensênica é importante para a nossa autoconvivência sadia. Se eu tenho pensamentos positivos úteis, isso reflete nos outros. Eu vou ter pensamentos mais saudáveis. E isso vai refletir nos demais. Porque a gente é o que penseniza. Não. A gente é o que pensa. Penseniza, a gente diz o quê? O pensene é um conjunto de 3 elementos, né? Então, por quê? Se a gente está tendo ideias, está emitindo, está sentindo alguma coisa. Uma emoção, né? Um sentimento. E ao mesmo tempo está enviando uma energia. Se esse pensene é um pensene positivo, eu estou enviando energias positivas. A maior poluição que existe hoje em dia no mundo é a pensênica.
O que pensam as pessoas? Né? Então vamos melhorar este nosso padrão pensênico diário, né? Para melhorar o mundo. Vamos pensenizar cosmoeticamente. Pensenes que realmente valham a pena. O Holossoma compõe os nossos 4 corpos de manifestação, tá? Que são o soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. Tá? Por quê? A gente penseniza, né? É importante a gente pensenizar positivamente, mas também é muito importante nós conhecermos os nossos corpos de manifestação. Porque toda vez que a gente se manifestar, a gente reflete o nosso pensene no nosso holossoma. Se eu tenho, novamente, se eu estou pensando utilmente, tenho pensamentos bons, o nosso holossoma vai estar equilibrado, né? Porque o meu corpo físico vai estar em equilíbrio, as minhas energias também, a minha emoção vai estar equilibrada e eu vou estar com o meu mental favorecido para expandi-lo. Já se eu tiver pensamentos que me digam, ai, não estou bem hoje, estou cansada, não estou com disposição hoje, isso não são pensamentos muito bons. São pensamentos que vão influir no meu holossoma. O soma é aquele mais palpável, aquele que a gente enxerga, é aquele mais denso, né? Esse que é o corpo biológico, esse que todo mundo conhece, né? Só que tem um detalhe, se eu não usar ele de forma correta, se eu não tratar dele, se eu não comer bem, se eu não fizer exercício, se eu não for ao médico fazer exames regulares, se eu não tratar desse meu soma, desse meu corpo físico de forma correta, ele vai se desgastar. O desgaste antecipado, se eu não cuidar do meu corpo físico, ele vai se desgastar, né? E aí, para recuperar vai ser mais difícil, né? Eu vou ter que galgar determinados passos aí para poder ter um corpo em condições. E por que é importante a gente cuidar desse corpo? Porque a gente está nessa vida, temos uma proex para cumprir, uma programação existencial. E se eu não tenho um corpo em condições, como é que eu vou fazer a proex? Não tem proex, não tem assistência, não tem aos outros, não tem metas a serem cumpridas, né? Então, a importância que as pessoas devem dar ao soma. A maioria das pessoas não faz isso, né? Fica aí bebendo demais, fumando, fazendo esportes radicais, isso aí não colabora para o bom andamento do nosso corpo físico. A obesidade, por exemplo, é um exemplo típico de quem não é desequilibrado, não cuida do soma, né? Como é que ele vai fazer assistência se ele próprio não está bem consigo mesmo? Não tem, não existe, né? Não existe assistência e não existe proexis também, né? Não que a proexis seja... a proexis tem várias metas. Uma delas, a principal, uma delas é a gente evoluir e fazer assistência dos outros. Através da assistência a gente evolui, né? Vai se melhorando, se autoconhecendo e fazendo assistência, em primeiro lugar para a gente, depois para os outros. No momento que a gente recicla pensenes, que a gente melhora, a gente faz assistência para a gente. E essa assistência, essa melhora, repercute nos outros. Somos exemplo para os outros, né? Temos o outro veículo de manifestação, que é o energossoma, que é o corpo das energias. Tá? Esse corpo é muito importante. Por quê? Porque
ele possui, a gente sabe que ele se compõe de estruturas energéticas, tá? Chamadas chakras, né? Ou vórtices energéticos, que são os responsáveis pela absorção, a metabolização e a exteriorização das energias. Quando a gente é drenado, quando as nossas energias são drenadas, a gente fica defasado. E como é que a gente vai melhorar isso? Como é que a gente vai recolocar as nossas energias? Existem técnicas, tá? E uma das técnicas prioritárias é o estado vibracional, que é possível para qualquer pessoa que queira aprender essa técnica, tá? Essa técnica, ela permite a consciência conhecer e tomar contato com a sua realidade energética. E faz com que a consciência possa se proteger das defasagens energéticas que podem ser causadas por drenagens de consciências ou consciências que não estejam bem, né? Que estejam nos absorvendo as energias. Né? No momento que eu fico pensando que eu estou cansada, o que é isso? Estou cansada, eu estou drenando para fora, estou descartando energia. Né? Eu estou cansada, é um pensene, digamos assim, que drena a energia. Mas o que daria para fazer nesse sentido? Porque às vezes a pessoa realmente está cansada, né, de um dia de trabalho, de uma jornada meio longa, e aí é natural que venha esse pensamento de cansaço. No momento que tu pensa, tá? O que tu faz? Tu tem a técnica do estado vibracional para fazer. Sim. No momento que tu faz a técnica, tu te predispõe a fazer a técnica, tu equilibra teus chakras. O cansaço vai embora. Certo. Porque o que aconteceu contigo? Tuas energias foram levadas. Sim. No momento que tu pensou que está cansado, se aproximou, consciência também, tá? Porque todo pensamento, ele evoca, ele afiniza com determinadas consciências. Nós não estamos só interagindo conosco aqui, nós temos as consciências que também se aproximam. No momento que tu sentiu, estou cansado, realmente está cansado, trabalhou o dia todo, sim, né? Ficou cansado fisicamente. Mas se tu fizeres a técnica do estado vibracional, tu praticar um EV, tá? Um EV bom, tu vai recuperar. Tu carrega os teus chakras novamente de energia, tu equilibra eles. Equilibrando os chakras, tu vai equilibrar o teu corpo físico, os teus pensamentos vão ser outros, né? E tu vai te sentir bem. A nossa vida é energética, a nossa natureza é energética. Por isso a necessidade da gente saber fazer leitura energética, né? Para poder se preservar deste tipo de defasagem, né? Eu tinha colocado aqui como exemplo a drenagem, a defasagem energética, como inicia com o padrão pensênico, né? O padrão pensênico. A gente se afiniza, né, com consciências que pensenizam do mesmo jeito que a gente. Então, este tipo por isso é tão importante a gente saber o que a gente está pensando. Porque conforme o que a gente pensa, a gente traz, né, as consciências que afinizam com aquele tipo de pensamento que a gente tá tendo. Isso é importante. Drenagem por quê? Porque drena as energias. Uma consciência, por exemplo, que está querendo uma consciência que está, mesmo uma consciência que está querendo energia, aquelas pessoas que a gente encontra na rua e falam, o que elas estão objetivando com isso? Drenar as nossas energias. Aí ela sai, vai embora, está maravilhosa, pegou todas as nossas energias, todas não, mas pegou grande parte das nossas energias, e nós ficamos ali cansados, né? Aí temos que fazer um EV bem bom, para poder equilibrar novamente as nossas energias. Isso é defasagem. E isso acontece muito.
Isso aí quando você está, por exemplo, discutindo com outra pessoa. Também. Discutindo com alguém. Não só, às vezes nem diz nada, só assim tudo Ah, chega, cansado, só porque é, está do lado da cadeira. Não sei absolutamente nada. E se falar alto, em voz alta, gritando, também é. Sim, você está gritando. Não, depende, você está gritando para chamar alguém, está gritando para brigar com alguém, Assim, conversando porque- com voz mais alta. Eu acho que depende da conversa que tu vai ter, depende do assunto que tu vai colocar. Vai depender disso. Quando você vai fazer uma psicoterapia, Tá. você vai, por exemplo, uma pessoa especializada sobre isso. Sim. Essa pessoa vai absorver aquilo que está... Com certeza, ali vão A haver drenagem trocas, vão haver drenagens energéticas. Por quê? Essa pessoa, esse profissional que está fazendo a terapia, a psicoterapia, deveria conhecer, deveria fazer leitura energética, para não ficar defasado e não defasar o paciente que está ali. Só que esse profissional não se conhece, não sabe nem da existência de energia, que ele é de natureza energética. Aí, ali não vai haver nenhuma... A interação ali é extremamente drenadora. O profissional, para poder chegar a essa situação, ele precisa fazer um estudo adequado. Uma psicoterapia, uma psicanálise. Isso... Mas aqui nós estamos falando em energia, em corpo energético. Este conhecimento, nem todos os profissionais dessa área conhecem. Aliás, a maioria não conhece. Então não adianta, eles vão drenar energia, eles vão chegar no fim do dia e vão estar cansados. Cansados, muito cansados. Porque eles não têm conhecimento e por não ter conhecimento, não sabem como usar a energia. E nós sabemos que nós somos consciências energéticas. Nós somos energia. Toda a nossa manifestação ela é energética. Porque no momento que eu emito um pensene, eu estou emitindo uma energia, junto com a ideia que está se manifestando e a emoção que eu estou sentindo. Então, a nossa vida ela é energética. Por isso a necessidade da gente saber o que está pensando e fazer a leitura energética. A nossa escola aqui tem um laboratório de energia, né, para quem quiser aprender a trabalhar com as energias, a saber que elas existem, que pode fazer a dosagem de energia no dia a dia, na medida em que convive com as outras pessoas, que convive consigo mesma. Ela pode, às vezes a gente está falando com as outras pessoas, está trocando alguma informação, alguma coisa, e exagera na dosagem de energia que coloca nas palavras. Um grito, né? Aumenta o volume da voz e já está derrubando a outra pessoa com as nossas próprias energias. Isso acontece muito. Esse laboratório a gente marca para fazer. Sim, esse laboratório compõe, né, junto com o de autopesquisa, um pacote. Porque é necessário, a pessoa se autopesquisa, ela tem que trabalhar com as energias. Porque senão o conhecimento ela não vai conseguir alcançar, digamos assim, o objetivo que tem o laboratório, que é de autoconhecer. Se a gente vamos dizer, de natureza energética, a gente tem que saber tratar das energias. Então, a pessoa faz o laboratório de autopesquisa e, ao mesmo tempo, existe o laboratório. Este laboratório de autopesquisa é grupal, as pessoas fazem ele em grupo, né? As pessoas interagem e é muito interessante. Este de energia, ele é individual, a pessoa vai, tem o laboratório lá, vai lá, são dadas informações de como ela deve proceder e ela aprende a lidar com as energias. Temos também o psicossô, que ainda estamos falando nos veículos, tá? Temos o psicossoma, que é uma réplica do soma, né? Ele é um corpo sutil, mais sutil, a gente não enxerga, quer dizer, se a gente trabalhar o nosso parapsiquismo, a gente vai enxergá-lo, né? Mas a gente em geral não enxerga, ele é um veículo que contém as nossas emoções, os nossos sentimentos maiores, né? Ele traz a gente,
todo o nosso novo renascimento, a nossa nova ressoma, essa nova série X que a gente chama, é a vida, né? A próxima a vida que nós estamos vivendo, a gente descarta toda vez que tem uma nova vida, o soma, né? O psicossoma a gente não descarta, só depois, lá adiante, quando a gente estiver bem mais evoluído, né, que a gente vai descartar o psicossoma. Agora nós continuamos com ele. E ele se amolda, né? Ele tem a característica de se amoldar ao nosso novo corpo físico. Tá? E é no psicossoma que estão registradas as estruturas da memória dos nossos traumas, dos eventos mais antigos, né? Das nossas emoções, da nossa afetividade. É tudo ali no psicossoma que está registrado, né? Temos também o mental soma, que é o nosso veículo, o veículo dos nossos atributos mais elevados, né? Do discernimento, da lucidez, da racionalidade, né? Esse é o mental soma, é o mental. É aquele... Então, agora eu queria que me repetisse o psicossoma, né? Traumas, emoções e o que mais? Sentimentos, as nossas experiências de outras vidas também, né? Aquelas traumáticas, aquelas que foram boas, tudo está ali, deste veículo. E o mental soma, que é o veículo onde se manifesta a origem dos nossos atributos conscienciais. Ou seja, da nossa racionalidade, da nossa lucidez, né? Do nosso discernimento. A gente adquire maior conhecimento deles para expandir o mental soma através da leitura, através da escrita. Esses promovem, né, a qualidade do nosso mental soma. Tá? Uma outra forma de expandir o nosso mental soma é a leitura. Não só expandir o nosso mental soma, como expandir o nosso conhecimento da gente mesmo. É através da leitura de autobiografias, de biografias de pessoas ilustres. Então, à medida que a gente vai lendo essas autobiografias, né, a gente vai verificando que existem características da personalidade daquela pessoa biografada que são muito parecidas com as nossas. Então, a gente vai ter mais conhecimento, né, daquelas... pode ampliar o nosso conhecimento da nossa personalidade, né? Então, esses são os nossos veículos importantíssimos no conhecimento e saber como utilizá-los, porque, vamos dar um exemplo, no dia a dia a gente passa por um monte de pessoas, a gente faz muitas coisas, né? E às vezes a gente está lá fazendo uma leitura de um livro e sente alguma coisa, alguma emoção, uma tristeza, por exemplo. Né? O ideal é que a gente se analise, pare, analise, mas por que essa tristeza apareceu agora se eu estava estudando determinado tema lá? Tá? Então eu digo, isso aqui não é meu, é alguma coisa que entrou aqui, que fez com que eu sentisse isso. Aí a pessoa pode exteriorizar energia, né? Fazer uma assistência, porque exterioriza, vai doar energia para quem está precisando. Pode ser uma consciência, né, que esteja sentindo tristeza e acoplou ali na hora. Então a gente faz e já ficamos equilibrados. Faz uma exteriorização, um EV depois, se quiser, né, para melhor ali. Então por isso que é muito importante a gente conhecer e saber utilizar. E estar a todo momento atento, né, ao nosso holossoma. Saiu na rua ali, vai sentir determinada coisa, de onde é que apareceu? O que é que aconteceu para mim sentir isso aqui? Ou se eu sinto que eu estou começando a defasar minhas energias, né? Por que isso aconteceu? Olhar no entorno e verificar. Quer dizer, a todo momento a gente tem que estar praticando o nosso exame holossomático, né? Para poder equilibrar o nosso holossoma, né? Para poder ter ele rígido, ter ele saudável. Outro tópico importante é a dinâmica evolutiva Trafor-Trafar, né? Nós sabemos que temos, né, defeitos e qualidades. Né? Mesmo que a gente queira
eliminar os defeitos e só achar que tem qualidades, a gente tem os dois, né? Isso é da personalidade da consciência. Isso é uma coisa... O trafor é o traço força. São as qualidades que a pessoa tem. E isso aí é adquirido, esses atributos, essas qualidades, isso são traços força, são qualidades que a gente adquire, que a gente já adquiriu pelo esforço que fez em muitas e muitas vidas. Tá? Então eles se manifestam. Às vezes a consciência, nós sabemos que temos determinadas qualidades. Outras vezes a gente nem imagina que as tem. Tem assim noção das qualidades que tem. Né? E o trafar são os nossos desconfortos. São os traumas. Defeitos? Não vamos chamar de defeitos. São aqueles traços, tá? Que nós ainda não trabalhamos. Tá? E eles se manifestam no nosso dia a dia. São os traumas, são os medos, são os ressentimentos que a gente tem, né? As fobias, né? Aquelas fissuras que a gente tem, que não sabe como trabalhá-las. Os traços fardos, que a gente chama, né? Que são as nossas imaturidades, eles limitam a nossa evolução. Por isso a necessidade da gente trabalhá-los. Né? A gente tem que trabalhar esses nossos... E a gente utiliza as nossas qualidades, as nossas habilidades, para minimizar esses traços mais difíceis. Tá? Isso a gente consegue através de muita pesquisa. Primeiro nós temos que descobrir quais são os nossos traços fortes e os nossos traços fracos. Né? Depois, então, a gente vai verificar o que é mais prioritário trabalhar na gente. Né? A autopesquisa é a ferramenta ideal para isso. Nós vamos definir determinado traço fardo. Por exemplo, a pessoa que é muito introvertida. Né? Isso é um traço que precisa ser trabalhado. Então, ela identificou esse traço. Aí ela vai começar a pesquisar. Por que ela tem aquilo? Quando é que acontece esse traço? Né? É um traço onde falta comunicação, onde falta exposição da gente, né? Exposição. A pessoa é muito fechada, né? Ela tem dificuldade na comunicação. Então ela vai trabalhar isso aí. Ela vai verificar no dia a dia, na prática, quando é que isso acontece? Quando é que ela precisa se manifestar e na hora dá aquele problema e ela não consegue. Então isso ela vai trabalhar, vai pesquisar para verificar, até compreender, né? E aí superar esse traço. Essa superação ela não é total, ela não é 100%, porque a gente vai iniciar o processo de autoentendimento aí, mas não é a primeira vez, nem a segunda vez, nem a terceira vez que a gente vai eliminar, porque são traços que já vêm de muitas e muitas vidas. Então, a gente vai levar, mas se quiser, se tiver esforço pessoal e querer realmente mudar, a gente consegue minimizar os traços, né? Os traços mais difíceis. Existe um outro traço, que é o trafal, que é o traço faltante. São traços que a consciência precisa para poder seguir o seu caminho evolutivo de uma forma mais adequada, né? E às vezes algum aspecto digamos assim, não consegue levar adiante em função de faltar um traço força. O próprio desconhecimento das energias do corpo energético também é um traço que atrapalha tudo. Porque a pessoa terá mais dificuldade na experiência. Ela vai ouvir determinadas coisas, se não experimenta, fica mais difícil. E é importante. Pode ser um traço faltante. É um traço que está faltando. A consciência tem que descobrir esse traço para poder colocá-lo em prática. Como seria o momento adequado? Como seria o momento adequado para a criança realmente desenvolver de uma forma mais espontânea, sem esses medos, sem agressividade? Eu acho que este tipo de ensinamento
tem que vir em primeiro lugar dos pais. Tá? Porque a criança, ela hoje em dia tem as creches, os pais trabalham, tem todo esse problema. Mas eu acho que o pai, inicialmente, vamos dizer assim, é o agente que não deve criar medos nos filhos. E é o que mais acontece. Os filhos nascem com as crianças de tenra idade, há 6, 7 anos, elas nascem muito afeitas a conhecimento, a saber das coisas. E na maioria das vezes, os pais é que colocam esses medos nas crianças. Quem teria que aprender inicialmente seriam os pais. Eu tenho uma filha que ela está quase com 40 anos, está em 39, e tem uma de 36, né? 36. A de 36, essa já saiu 4 anos de casa atrás, já comprou um apartamento e já envolveu, já casou agora e está feliz da vida e adquirindo tudo. Assim, mete a cabeça e vai. A outra de 40, que agora vai fazer o feito, não consegue. Ela está precisando de gente autoestima, né? Não tem coragem. Não tem coragem. Ela diz, eu não tenho coragem, que a minha irmã tem. Porque o primeiro movimento é a gente que tem que dar, e a gente tem que querer. Entendeu? Ela tem que querer fazer esse movimento, senão não adianta. Nós não podemos evoluir pelos outros. É a pessoa que evolui. É a pessoa que quer se modificar e quer... É ela que tem que querer. Então, nós vamos falar um pouquinho de cosmoética, né? Porque tudo isso que a gente falou até agora precisa acompanhar de cosmoética. Precisa ter, porque não adianta a gente entender das técnicas, fazê-las, né? Usá-las, tá? Não investirmos na cosmoética. O que é a cosmoética? Cosmoética é a lei e a moral, são os valores que valem para todas as pessoas, para todos os princípios conscienciais, que habitam todos os espaços, todos os lugares no planeta, no universo. Então a cosmoética é o conjunto dos valores, né, que regulam a conduta da consciência, em todas as dimensões. Vamos dar um exemplo, então. Aqui, a pessoa está fazendo autopesquisa, ela está se autoconhecendo. Ela consegue se melhorar em determinado traço. Se ela não tiver a intenção de que através dessa melhora, tá, servir de exemplo para os demais, ela não vai ser cosmoética. Porque esse conhecimento que ela teve, que ela conseguiu aurir, ele vai ser só dela, vai ser egóico, é só para ela. Então, este conhecimento, ele vai ser cosmoético se ela passar para os outros. E atuando com cosmoética, a gente acerta mais do que erra. Alguns exemplos, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente... Porque falar de cosmoética não é fácil. A cosmoética, ela deve ser perseguida a cada segundo do dia. Não é uma coisa fácil. As pessoas não têm essa noção, assim, falando só de conceitos, né? A gente tem que botar em prática. Cosmoética é prática, tá? Então, assim, ó, tem um exemplo interessante aqui, ó. Quando a gente come demais, quando a gente é sedentário, quando a gente não pratica esportes, não faz avaliações médicas, a gente está sendo cosmoético com a gente mesmo, com o nosso soma? Eu pergunto. Não, né? Então, são atitudes anticosmoéticas. E a gente sabe, né, que sem soma a gente não faz proexis, a gente não tem evolução, né? Não existe evolução. Outro exemplo importante é quando a gente gasta demais. Faz compras desnecessárias. Compra mais do que o necessário, até nas coisas importantes da vida. Compra muita comida, né? Compra muita roupa. Isso são atitudes anticosmoéticas, porque não há necessidade daquilo tudo, né? Então, a gente tem a facilidade hoje em dia do cartão de crédito, aceitar. Faz despesas enormes e depois não consegue pagar. Isto é anticosmoético. E o pior, cria rastro evolutivo. A gente fica comprometido com essas coisas que não conseguiu cumprir. E vai ter que resolver isso aí. Uma hora
nessa vida ou em outra vida vai ter que resolver, né? Falar mal de pessoas, fazer fofoca intrafísica, como eles dizem, isso é uma coisa extremamente anticosmoética. Né? Como é que a gente vai avaliar o outro se a gente nem sabe, nem se conhece? Né? Isso é uma coisa muito triste, que acontece muito na nossa sociedade intrafísica, aí, na nossa sociedade. Né? Como é que a gente pode mensurar se a gente está ou não sendo cosmoético no dia a dia? Quando as coisas começam a não acontecer, falta auto-organização, falta dinheiro, falta afeto, falta vontade, faltam ideias. Né? Quando isso tudo começa a acontecer, a gente tem que rever a nossa vida e ver aonde que a gente está, né, falhando aí. Isso é uma forma de aferir a cosmoética. Existe uma técnica que a gente pode usar, que é o Código Pessoal de Cosmoética. Ela é muito interessante para a gente poder fazer a aferição daquilo que a gente está pisando, né? Daquilo que a gente não está fazendo como deveria ser. Né? Até os nossos pensamentos, as nossas ações. O que é que está acontecendo que eu não estou sendo cosmoética, nem comigo mesmo? Emitindo pensamentos não muito agradáveis. Né? Bom, toda vez que nós nos autossuperamos através de autoenfrentamentos, né, somos exemplos para muitos. Né? Estamos fazendo assistência. Então, digamos assim, o que eu deixo aqui com tudo isso que a gente falou, né, é que o autoconvívio fraterno, aquele autoconvívio harmonioso que a gente consegue com a gente mesmo, deve ser muito trabalhado. Temos que trabalhar bastante, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir isso. A gente precisa se auto-pesquisar muito profundamente. A gente precisa querer fazer mudanças, querer se superar. O que eu tenho a dizer para vocês é que não adianta eu começar, eu achar muito bom, agora eu vou fazer auto-pesquisa, eu vou me conhecer. Se eu não continuar, se eu não der continuidade a esse processo, se eu não quiser todo dia experimentar, fazer pesquisa, fazer questionamentos, eu não vou ter resultado. Não adianta nada eu saber a teoria se eu não boto em prática. Eu tenho que praticar e tenho que dar continuidade a essa prática. Senão, nenhum resultado eu vou ter e eu não vou ter a solução para aquilo que eu vim buscar.